A semana começou aí com uma nova promessa de votação da reforma tributária lá no Senado e a gente quer de fato entender o que ainda precisa ser discutido, quais são os pontos que ainda precisam ser debatidos, mas a PEC 110 de 2019 já está na pauta, é o primeiro item da reunião da Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Para isso, a gente vai conversar agora com o Alberto Macedo, ele que é representante da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a ABRASF, e também doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Alberto, muito obrigada pela participação do senhor e pela paciência de aguardar aqui a nossa entrevista. Muito bom dia. Bom dia, Larissa, e bom dia a todos os telespectadores do SBT News. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Ótimo. Alberto, então a gente tem aí essa nova promessa de votação da PEC 110 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E, bom, na semana passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas, claro, é muito importante retomar porque, de fato, a reforma tributária é um assunto complexo e a gente precisa sempre intensificar esse esforço de explicar melhor do que se trata, né? Queria saber de você qual é, do ponto de vista da ABRASF, né? Qual é o ponto que ainda precisa ser melhorado nesse texto para ele, de fato, ser validado lá no Congresso? Olha, não só a ABRASF, mas também diversas entidades que entendem que essa proposta de PEC 110 está com as premissas equivocadas, entende que há que haver uma consideração nas premissas. Por que eu falo isso? Essa proposta é uma proposta de reforma da tributação do consumo. Então, ela não ataca a tributação da renda, que é aquela com a qual a gente combate mais desigualdade social. Ela ataca a tributação do consumo. Então, o enfoque maior seria a simplificação, né? E a premissa equivocada da PEC 110 é de querer juntar vários tributos de entes federativos diversos num tributo chamado IVA ou IBS, Imposto de Valor Adicionado, que nada mais é que um tributo que incide no consumo. Porque qual é a ideia de valor adicionado? A ideia é de que a saída do produto é tributada e é abatido com crédito da entrada dos insumos naquela indústria, naquela empresa. O problema é que esse tributo, intrinsecamente, ele é mais complexo. É só ver os IVAs atuais. O IVA estadual, que existe um IVA no Brasil, que é o ICMS, é o imposto mais complicado do Brasil, ele é um IVA e tem que ser consertado, né? Não é a separação do ICMS com o ISS que está causando essa complexidade tributária no Brasil. É sim o fato de não haver um ICMS no Brasil, mas sim haver 27 ICMS. Esse é o principal problema, né? E além de a PIS/COFINS não cumulativa, que é um IVA federal, né, tem que ser também aprimorada. Então, entendemos que essa premissa de juntar todos os tributos não vai trazer simplificação, e sim mais complexidade, porque um IVA é um imposto intrinsecamente mais complexo, né? Então, esse é um ponto importante. E a segunda premissa equivocada é dizer que serviço paga menos tributo que mercadoria, o que não é verdade, porque o setor de serviços, o custo, eles estão olhando nessa proposta da PEC 110 somente os tributos sobre o consumo e não estão olhando os encargos da folha. Então, quando você considera o encargo da folha, você vê que indústria, comércio e serviços já estão com uma carga tributária equânime e não como querem vender, que serviço paga pouco tributo.